A história de São Jorge. São Jorge nasceu em 275, na antiga região chamada Capadócia. Hoje, esta região é parte da Turquia. O pai de Jorge era um militar e faleceu numa batalha. Após a morte do pai, Jorge e sua mãe mudaram-se para a Terra Santa. A mãe era originária da Palestina. Era uma mulher que possuía instrução e muitos bens. Ela conseguiu dar ao filho Jorge uma ótima educação. Ao atingir a adolescência, Jorge seguiu a carreira de muitos jovens da época e entrou para a carreira das armas, pois tinha um temperamento naturalmente combativo. Tanto que logo ele se tornou capitão do exército romano. Jorge tinha grandes habilidades com as armas e muita dedicação. Por causa dessas qualidades, o imperador Diocleciano deu a ele o título nobre de Conde da Capadócia. Assim, com apenas 23 anos, Jorge passou a morar na alta corte de Nicomédia. Nesse tempo, ele exerceu o cargo de tribuno militar. Quando sua mãe faleceu, Jorge recebeu a herança que lhe cabia e foi enviado para um nível mais alto ainda, a corte do imperador. Lá, porém, quando começou a ver a crueldade com que os cristãos eram tratados pelo Império Romano, mudou seu pensamento. Ele já conhecia o cristianismo por causa da influência de sua mãe e da Igreja de Israel. Então, ele deu um primeiro passo de fé. Distribuiu todos os seus bens aos pobres. Mesmo sendo membro do alto escalão do exército, ele quis a verdadeira salvação prometida pelo Evangelho. Em 302, Diocleciano foi influenciado por Galério e publicou um édito que mandava prender todo soldado romano cristão e que todos os outros deveriam oferecer sacrifícios aos deuses romanos. Jorge foi ao encontro do imperador para objetar com ele e perante todos declarou-se cristão. Não querendo perder um de seus melhores tribunos, o imperador tentou dissuadi-lo, oferecendo-lhe terras, dinheiro e escravos. Como Jorge mantinha-se fiel ao cristianismo, o imperador tentou fazê-lo desistir da fé, torturando-o de vários modos. E após cada tortura, ele era levado perante o imperador, que lhe perguntava se renegaria a Jesus para adorar aos deuses romanos. Todavia, Jorge reafirmava sua fé. Tendo seu martírio aos poucos ganhado notoriedade e muitos romanos tomado as dores daquele jovem soldado, inclusive a própria mulher do imperador, que se converteria ao cristianismo posteriormente. Diocleciano, vendo que não conseguiria dissuadir Jorge de sua fé, mandou que ele fosse degolado. Era o dia 23 de abril do ano de 303. Aconteceu na cidade de Nicomédia, na Ásia Menor. Os restos mortais de São Jorge foram transportados para Lida, cidade em que crescera com sua mãe. Lá ele foi sepultado e mais tarde o imperador cristão Constantino mandou erguer um oratório aberto aos fiéis para que a devoção ao santo fosse espalhada por todo o Oriente. Lá se encontra até hoje. Pelo século V, já havia 5 igrejas em Constantinopla dedicadas a São Jorge. Só no Egito, nos primeiros séculos após sua morte, construíram-se 4 igrejas e 40 conventos, todos dedicados ao mártir. São Jorge era inscrito entre os maiores santos da igreja. Ele foi escolhido como padroeiro da Inglaterra, de Portugal, da Lituânia, da Catalunha, de Gênova e de outras localidades do mundo. A famosa lenda do dragão, onde São Jorge é representado como um guerreiro montado em um cavalo branco, enfrentando um dragão com uma espada, se popularizou pelo mundo. Diz a lenda que havia uma pequena cidade turca que era atacada periodicamente pelo animal.
se não lhe entregassem uma donzela. Quando chegou a vez da filha do rei ser sacrificada, o jovem guerreiro matou o dragão e se casou com a princesa. A figura de um guerreiro contra o dragão é a síntese da batalha do bem contra o mal. Ele é o santo das dificuldades, o que todo mundo sofre de alguma forma. Além do dragão, São Jorge teria socorrido os cavaleiros da Primeira Cruzada em 1098, em uma batalha. Em 1190, na Terceira Cruzada, o rei Ricardo Coração de Leão nomeou o santo como protetor de uma das expedições e desenhou uma cruz vermelha no uniforme dos militares, a Cruz de São Jorge, que hoje está presente na bandeira da Inglaterra. Do território britânico, o santo se espalhou para o resto da Europa, inclusive Portugal, onde São Jorge era um grito de batalha do século XIV. Na verdade, a figura de São Jorge é cercada de muitas lendas ao longo dos anos. Isso incomodava boa parte da igreja. Como não havia comprovação científica dos milagres de São Jorge, em 1960, sua celebração foi redefinida pelo Papa João XXIII como apenas uma comemoração. Quando da reforma do calendário litúrgico realizada pelo Papa Paulo VI, em 9 de maio de 1969, a observância do Dia de São Jorge tornou-se facultativa e não mais em caráter universal. De fato, a reforma retirou do calendário os santos dos quais não havia documentação histórica, mas apenas relatos tradicionais. Porém, tal expurgo não atingiu o santo da Capadócia. Falava-se daqueles tempos em cassação de santos. No entanto, o fato da festividade de São Jorge ter se tornado opcional não quer dizer que não seja reconhecido como santo. Isso só fez a devoção pelo santo aumentar ainda mais. Em 2000, com o Papa João Paulo II, ele recuperou o status dentro da Igreja de figura de máxima importância. Guerreiro, batalhador, incansável e de fé. Esse é São Jorge e é assim que seus devotos o enxergam. Ele viveu sob o senhorio de Cristo e testemunhou o amor a Deus e ao próximo. Que ele interceda para que sejamos verdadeiros guerreiros da fé e do amor. São Jorge, rogai por nós.